Saudações a todos, vamos retomar as nossas aulas de atualidades e aprofundamentos com o tema Comunicação e Desrazão. Trata-se do primeiro tema trabalhado no ano em algumas salas, mas, da mesma forma, houve salas nas quais não houve possibilidade de terminar a apresentação. Como é uma apresentação relativamente importante para o tempo que nós vivemos hoje, eu vou recomeçar com este tema, Comunicação e Desrazão. Na primeira parte, vamos trabalhar o problema da pós-verdade e fake news, a partir do livro Ética e Pós-Verdade, de, entre outros, Duncker e Safatli. Na verdade, eu estou embasando esses poucos slides numa leitura livre dos 2 capítulos destes intelectuais, do Duncker e do Safatli. Como nós podemos entender essa ideia de pós-verdade que sustenta as notícias falsas que tanto são veiculadas na atualidade? Começando com essa citação de Jacques Derrida: posso ouvir suas considerações, posso levar em conta o que você tem a dizer, mas desde que você fale a minha língua. Como nós poderíamos interpretar essa ideia de Derrida? Vejam, a enunciação é uma forma de estruturação da vida, não é mero estado de coisas. Nós pensamos a enunciação, nós pensamos a fala, normalmente como um recurso racional de entendimento e expressão da realidade. E como esse entendimento foi racionalmente constituído, as outras pessoas para onde eu enuncio, eu direciono esta fala, essa enunciação, elas vão entender mais ou menos da mesma forma. Mas não é assim que funciona na prática. Na prática, nós precisamos pensar em quem fala, como fala, em qual contexto está dada esta fala e, portanto, há uma construção de totalidade pelo receptor da fala. Então, eu estou falando e imaginando que, dada a minha construção racional da minha fala, o meu interlocutor vai me entender igualmente racionalmente, mas ele me vê de que maneira? Então, dependendo desta forma como eu estou constituído ao interlocutor, ele vai ter maior, menor entendimento, ele vai validar, invalidar, ele vai dar a mesma significação que eu dou ou vai inverter esta significação, tornando, portanto, o processo de entendimento, de compreensão da fala muito mais complexo. De onde nós podemos resgatar a clássica colocação de Pascal: o coração conhece razões que a razão desconhece, compreensão de circuitos de afetos para a compreensão da fala. Para nós entendermos como a fala é compreendida ou não entre as pessoas, nós precisamos compreender esses circuitos de afeto. É uma coisa relativamente simples se nós tendermos a um entendimento igualmente claro, mas simples. Dependendo de quem está falando, essa pessoa tem autoridade constituída, essa pessoa tem autoridade junto a um grupo constituído, essa pessoa é querida ou não por este grupo constituído e, consequentemente, esta fala já parte de um prévio de validação ou invalidação, independentemente de ela estar sendo estruturada da forma mais bem acabada em termos conceituais, em termos empíricos, dependendo desta forma como quem está falando, esse contexto, na verdade, de quem está falando e para quem está falando, isto torna a fala mais ou menos inteligível. Avançando, há uma lógica, portanto, no funcionamento da dita pós-verdade. Produção de verdade ampla e ampliável, na cidade, na praça, em público, um processo dinâmico. Em oposição a isto, a pós-verdade é relacionada a uma compartimentação, a uma lógica de condomínio. Claro que, por favor, não entendam condomínio como local de moradia, não é o seu prédio, obviamente, né? Lógica de condomínio está ligado a essa ideia de compartimentalização. Eu coloquei aqui uma gravura, né? Trata-se de um sujeito muito bem vestido, dado a sua roupa de pinguim, provavelmente ele está em uma festa, ele está falando no seu smartphone, ele está usando seu smartphone, quem sabe último modelo, ele tem uma barba bem aparada, um cabelo muito bem cortado, então ele é de um extrato de renda, ele deve ter uma formação acadêmica que talvez outros não tenham, e ele se sente adequado a um grupo que tenha características próximas às características que ele próprio tem. Consequentemente, ele vai buscar uma fala
que vai validar as necessidades dele. Colocando de uma outra forma, se alguém enuncia algo com o que ele não concorda, mas este alguém é literalmente de fora do grupo dele, isto é, não tem a mesma renda, não tem a mesma capacidade de se vestir, não tem a mesma capacidade em renda para adquirir o equipamento smartphone, não passou pela mesma formação acadêmica. Então, essa pessoa é um outro, é um diferente, é alguém de um outro condomínio, um outro compartimento da sociedade e junto ao qual esta pessoa pode não dar validade à fala, mesmo sendo uma fala que tenha maior embasamento conceitual, que tenha maior embasamento teórico. De onde nós podemos entender que a produção de verdade é voltada para o futuro dentro deste contexto. Porque eu falo e coloco a minha verdade ao outro. Esta minha verdade não é plena acabada, ela não é um dogma, ela está em construção, apoiada junto ao outro, que também produz a sua verdade comigo. Então essa verdade é constantemente atualizada. Essa verdade então sempre se direciona para novas verdades colocadas futuramente. Agora na lógica de condomínio não. Por que eu não valido o outro? Porque de alguma forma o outro afronta as minhas necessidades. E desta forma eu não tenho uma produção efetiva de verdade. Eu tenho, na verdade, uma fala que é voltada para um determinado passado, passado que deve ser mobilizado com vistas à manutenção do meu presente em oposição à fala deste outro que busca afrontar a minha condição. Vamos imaginar, por exemplo, aquela ideia tão veiculada na atualidade de meritocracia. Então, esta pessoa tem uma renda, uma formação escolar acadêmica, etc, etc. E como ela descreve este passado, ela atingiu isto pelos seus méritos, pelo seu esforço e assim sucessivamente. Entretanto, nós podemos imaginar que essa pessoa tenha nascido em uma família de posses, em uma família na qual os pais já passaram por formação acadêmica, por pós-graduação. Então essa pessoa tem uma condição inicial que outras pessoas não tiveram. Diante desta fala, esta minha fala poderia afrontar a ideia de meritocracia que transforma o que é o privilégio desta pessoa em algo que seja justo. Então ela validará o meu discurso. Nesta perspectiva, ela pode não validar, porque a minha fala está criticamente afrontando aquilo que passa a ser lido como um diferencial de privilégio apenas para ele. E ele busca, consequentemente, a não validação. Não é ele que busca, é ele na medida em que ele está inserido em um grupo que pensa aproximadamente da mesma forma, em um compartimento da sociedade que pensa aproximadamente da mesma forma. Consequências dessa condominização. Temos então um eterno presente na sociedade, via esquecimento prático do passado, passado sob releitura constante do presente. Isso faz com que haja possibilidade de exploração de preconceitos diversos, intrínsecos a estes grupos na relação com os demais. Afinal de contas, por que essa pessoa não aceita a crítica à meritocracia? Ora, a crítica vem de um petralha, vem de um ignorante, vem de um pobre, vem de um explorador. Então, nesse caso, estamos usando a falácia de ataque à pessoa, tendo em vista, por exemplo, que esta outra pessoa é de um outro compartimento na leitura desta pessoa. Daí a ideia de ele manter um presente através de uma releitura do passado, no meu exemplo, a meritocracia, que possibilita, que na verdade reforça vários preconceitos. Agora, eu posso ser mais do que apenas alguém que se sente pertencente a um grupo. Eu posso estar de fora e lendo esse processo, averiguando este desenrolar. Então eu posso manipular essas pessoas que se sentem pertencentes a um grupo, manipular nas suas características, nos seus medos, com vistas a eu atingir os meus próprios objetivos através deste grupo. Relação com uma autoridade que tem legitimidade de fala. O outro deixa de ter esta legitimidade. Como a gente viu no primeiro slide,
Com quem eu estou falando? Eu, homem do slide anterior. Elegante, com smartphone, com formação superior, etc, etc, não é? Então, de repente, é um jornalista que tem uma leitura da realidade bastante difícil de validação, um intelectual que muito dificilmente seria validável do ponto de vista da criticidade, mas ele fala coisas que se agregam às minhas necessidades, às necessidades do grupo do qual eu acho que eu faço parte, e, consequentemente, eu tendo a validação. Este intelectual, esse jornalista, na verdade, está lendo as características do grupo com vistas a manipular, a instrumentalizar o grupo de acordo com as suas necessidades. Então, será que a fala do intelectual, do político, do jornalista, neste caso, está sendo pautada pela ideia de verdade que constantemente é produzida mediante a nossa racionalidade, a nossa criticidade? Não. Óbvio que não. Então, essa produção de fala nesse novo contexto de condominização é um contexto de fala avesso a uma verdade que se projeta ao futuro e constantemente é atualizada. Ao contrário disto, ela abre margem para o que nós chamamos vulgarmente atualmente de fake news.